Olá, a paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Me chame de Asnária, sou ovelha da pastora Socorro. Estou aqui, amada igreja, para terminarmos o capítulo 19 de 1 Samuel. Que capítulo maravilhoso, que você esteja aí sendo abençoado assim como eu estou sendo por cada leitura que nós estamos fazendo juntos. Meu amado irmão, eu te convido a abrir a vossa Bíblia no capítulo 19, versículo 18 até o versículo 24 de 1 Samuel, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel, e ficaram em Noiote. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Noiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado, disse Saul, enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntou, disse: Onde está Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: Está também Saul entre os profetas? Aleluia, igreja. Glória a Deus. Então Davi, ele foi buscar refúgio com Samuel em Ramá, pois sabia que ele era um amigo piedoso e confiável, igreja. Samuel, ele levou-o para a casa dos profetas, onde poderiam adorar e buscar ao Senhor. O tempo Naiote significa habitações, provavelmente uma referência à parte de Ramá, onde a escola de profetas se reunia, Lá Samuel e Davi adorariam e orariam, pedindo sabedoria a Deus, e os profetas estariam ali orando também com eles. Porém, os espias de Saul estavam ali por toda parte e disseram a Saul onde poderia encontrar Davi. Assim, o rei enviou 3 grupos diferentes de soldados para prender Davi. Mas quando estes chegavam ao local onde os profetas estavam reunidos, eram imediatamente tomados pelo Espírito e começavam a louvar e adorar a Deus. O termo hebraico traduzido por profetizar pode significar entoar cânticos e louvar a Deus, e também pronunciar acontecimentos. Os soldados de Saul não se tornaram profetas, mas apenas profetizaram palavras inspiradas pelo Espírito de Deus. O Senhor não protegeu Davi e Samuel enviando o exército, mas sim enviando o Espírito Santo, igreja, para transformar guerreiros em adoradores, aleluia, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Está lá em 2 Coríntios 10:4. 3 grupos de soldados haviam fracassado, de modo que Saul decidiu ir pessoalmente a Ramá. A presença de Davi em Ramá não era segredo algum, igreja, pois as pessoas à beira do grande poço sabiam onde ele e Samuel se encontravam e disseram a Saul. Talvez a cidade inteira soubesse que algum tipo de avivamento espiritual estava ocorrendo na escola de profetas. Saul apressou-se até o lugar indicado, e quando chegou lá, o Espírito de Deus também veio sobre ele, levando-o a louvar ao Senhor. Saul, ele removeu as suas vestes reais, que se sobrepunham às roupas normais, tornando-se desse modo como qualquer outro homem, igreja. E em seguida, deitou-se no chão diante de Samuel. E Saul, igreja, ele teve uma experiência parecida depois que Samuel o havia ungido,
como rei lá no versículo 9 a 13 do capítulo 10. E dessa ocasião veio o ditado: está também Saul entre os profetas? Porque não é a primeira vez que eles vão perguntar isso, tá, igreja? Se vocês relembrarem os áudios anteriores, eles vão fazer a mesma pergunta. Então, depois da experiência de Saul em Ramá, o provérbio voltou à moda, né? Ali que o povo começa a falar, e também Saul está entre os profetas. Então, igreja, esses dois acontecimentos provam que uma pessoa pode ter uma experiência religiosa extraordinária e ainda assim não passar por uma transformação de caráter, tá bom? Então, no caso de Saul, as duas experiências foram de fato enviadas pelo Senhor, mas Saul não se beneficia delas, tá bom? Manifestações religiosas especiais não são ali significado de que a pessoa seja sequer salva, tá bom? Não quer dizer que a pessoa tenha ali uma situação de experiência espiritual maravilhosa e de que ela está garantida com a salvação dela. Pelo contrário, tá bom? Tem que continuar lutando para ser salvo. Nós temos uma referência lá em Mateus 7, de 21 ao 23, tá bom? Então, Judas, ele pregou sermões e até realizou milagres. Mateus 10, de 1 a 8. E, no entanto, jamais creu em Jesus, né? Ele não creu em Jesus. E traiu o Senhor cometendo suicídio em seguida. Assim, igreja, como Judas, Saul teve diversas oportunidades de ver a mão do Senhor operando. E, no entanto, em momento algum passou por uma transformação de vida pela graça do Senhor. Então, enquanto Saul estava entretido com a escola de profetas, Davi escapou de Ramá e foi encontrar-se com Jonatas em algum lugar próximo a Gibeá. Davi e Jonatas, eles estavam ali, eles fariam uma última tentativa de conciliação com Saul, o que acabaria quase custando a vida de Jonatas. Saul, ele era um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1,8, não esqueça disso, igreja. Dali em diante, ele estava tentando governar a terra e derrotar os filisteus e ao mesmo tempo perseguir Davi e fazer o possível para matá-lo. Olha só como que estava o coração desse rei. Ele estava ali tentando governar o povo de Israel, tentando derrotar os filisteus e ao mesmo tempo, como se já não fosse muita coisa, né? Ele também queria matar Davi. Então, quanto mais Davi se esquivava para longe dele, mais fanático Saul se tornava. E por fim, igreja, deu cabo da própria vida no campo de batalha onde lutava, sem a ajuda do único homem que poderia ter lhe dado a vitória, que era Davi. Então nós vamos ver mais na frente aí que Saul, ele vai tirar a própria vida, ele vai se suicidar ali no campo de batalha, igreja do Senhor. Então, para que fique bem fixado na sua mente, o primeiro pensamento de Davi ali foi o de se encontrar com Samuel. E ele foi ao encontro do profeta em Ramá e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera, no versículo 18. A localização e o significado de Naiote são obscuros, igreja. Não conseguia encontrar, tá? Então, julgou-se que era um distrito de Ramá ou algum lugar nas redondezas onde os profetas estavam ali associados a Samuel e que tinham ali a sua residência. O nome pode ser derivado de um termo que significa moradia, habitação, como eu já tinha falado anteriormente, tá bom? Só para os irmãos fixarem bem aí. Então, quando o paradeiro de Davi foi levado ao conhecimento de Saul, ele novamente enviou homens para prendê-lo. E ao chegarem à presença dos profetas, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Olha que coisa linda. E como eu já expliquei, poderia ser ali uma história, algo contado, mas também era louvores ao Senhor. Então aquelas pessoas, aqueles militares, aqueles soldados que Saul estava enviando, eles poderiam estar ali louvando ao Senhor, tá?
Então nós devemos também recordar que a palavra profetizar, ela também é usada para descrever o balbuciar incoerente dos falsos profetas, tá? Como também as inspiradas afirmações dos verdadeiros profetas. Então, quando a mesma coisa ocorre com uma ou outra, duas companhias de emissários de Saul, então ele vai vir pessoalmente, tá? E caiu sobre o mesmo estado. A palavra do Senhor vai falar o que, igreja? Que ele despiu as suas roupas e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, tá? No versículo 21 a 24. Como foi afirmado anteriormente, este fato em conexão com as experiências anteriores de Saul. E aí vai dar origem a qual ditado? Aquele ditado, aquele provérbio famoso. Está também Saul entre os profetas? Olha aí, está também Saul entre os profetas? Então eles vão começar a se indagar de novo, como eles já tinham indagado anteriormente, né? Ali no capítulo 10. Então, igreja, que você possa ser abençoado por esta palavra, que você possa ter tido compreensão, né, de um pouco mais daqui do livro de 1 Samuel. Nós já estamos finalizando este capítulo. Que você seja abençoado pelo Senhor, que você seja aí tocado pelo Espírito Santo e que Deus possa estar contigo, com a tua casa, e que você continue sendo essa bênção nas mãos do Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, meu irmão.